Malaquias 3, do 6 ao 12, diz o seguinte: porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Deixa a Bíblia aberta, fecha os olhos, vamos orar. Pai, obrigado mais uma vez por esta oportunidade. Sobretudo agora, agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Tua palavra que é a bússola para as nossas vidas. Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, Pai. Tua palavra que é maravilhosa. Tua palavra que é santa, que é perfeita. A Tua vontade, Pai, está aqui na nossa frente, transcrita na Tua palavra. Obrigado, Senhor. Senhor, e agora neste momento nós pedimos humildemente que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, porque nós lemos, mas nós somente vamos compreender se o Espírito Santo de Deus vier iluminar as nossas mentes e aquecer o nosso coração com esta palavra. Espírito Santo de Deus, nós precisamos de Ti, do Teu agir. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, semana passada eu tratei com vocês aqui deste texto e eu expliquei este texto. Eu disse para vocês todo o contexto a respeito deste texto, tudo o que estava acontecendo, e foi isso. Passei a explicar este texto. Ao final, eu falei aos irmãos que estiveram aqui, vão se lembrar, que princípios são mais importantes do que regras. Que a regra, ela decorre de um princípio. Nós apenas temos uma lei, porque esta lei, ela primeiro decorreu de um princípio. Por exemplo, eu usei o exemplo aqui da lei do homicídio. É proibido matar, é isso que diz a lei. Mas, por quê? Porque há um princípio, que é o princípio da proteção da vida humana. É um princípio que vem primeiro da lei, do que a lei. A lei, então, decorre do princípio. De forma que, se nós todos conhecêssemos e respeitássemos o princípio, não seria necessário uma lei. Mas porque nós como sociedade, desrespeitamos princípios, então adveio a lei para cumprir os princípios. Diante disso, irmãos, eu falei também para os irmãos, eu quero cumprir agora o que eu disse, que nós veremos aqui alguns princípios. Há vários nesse texto, mas eu separei alguns para a gente ver esta noite. Os princípios sobre a contribuição financeira. Os princípios bíblicos transcritos aqui neste texto sobre a contribuição financeira. Se Deus permitir, semana que vem, se for a vontade dele, nós falamos a regra. Por hora, a gente vai ficar com os princípios. Então, o primeiro princípio que nós vemos neste texto está lá no versículo 6, que é o princípio da imutabilidade de Deus. Ou seja, Deus é imutável. A gente vê isso no versículo 6. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Irmãos, eu falei um pouquinho também para vocês a respeito de como o Senhor se relaciona com o ser humano, ou se relacionou com o ser humano na antiga aliança, e como ele se relaciona com o ser humano hoje na nova aliança. Talvez, se a gente fosse colocar desta forma, a maneira como Deus se relaciona é diferente na antiga e na nova aliança, mas Deus é o mesmo. Deus é imutável, o caráter de Deus é perpétuo, o caráter de Deus não muda. Ou seja, não existe um Deus no Antigo Testamento e um outro Deus no Novo Testamento. Muitas pessoas que não têm familiaridade com a Escritura, elas pensam que existe um Deus do Antigo Testamento, que era o Deus que mandava matar, que era um Deus que destruía os povos, e agora existe um novo Deus,
no Novo Testamento. Um Deus que é só amor, um Deus que só se expressa ali através de misericórdia. Mas não, Deus é o mesmo. O mesmo Deus que estava e agia no Antigo Testamento é o Deus que estava e age no Novo Testamento. O Deus é o mesmo. Deus não muda. A revelação do Senhor que Ele trouxe para nós, ela vai se tornando progressiva, né? Nós sabemos hoje muito mais do que os antigos sabiam. Os antigos, digo aqui do tempo bíblico. A partir do momento que Jesus veio, toda a revelação de Deus se aperfeiçoou. Então a revelação de Deus ela foi progressiva até Jesus. Mas Deus, Ele não muda. Entender isso, irmãos, é importante para que nós possamos entender que os princípios relativos ao dinheiro são os mesmos, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento. Talvez a forma, a roupagem, né, seja diferente, mas o princípio é o mesmo. Então veja, perceba que mesmo com todos os pecados que o povo praticava diante de Deus, eu falei para vocês aqui de quão corrompida estava a nação de Israel. Mesmo diante de todos esses pecados, irmãos, Deus ele não destruiu o povo. Deus mandou o povo para o cativeiro, Deus castigou o povo, mas Deus não os consumiu. Por quê? Porque Deus havia feito uma aliança com Abraão. Deus havia feito uma promessa para este homem. E Deus ele se manteve fiel à sua promessa, ainda que o seu povo fosse infiel. Então a aliança que Deus fez com Abraão, ela perdurou até a nova aliança. Lembra da palavra da ceia? Esta é a nova aliança. Ou seja, a aliança veio de Abraão, a antiga aliança de Abraão, até Jesus, que instituiu a nova aliança. E agora, esta nova aliança, da qual nós fazemos parte, ela perdurará até a volta de Cristo. Deus é o mesmo, Deus não muda. Por exemplo, veja o que diz o texto de 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ele permanece fiel porque ele não pode negar-se a si mesmo. E eu estou dizendo isso para os irmãos por duas razões. A primeira é que era preciso que o povo da antiga aliança contribuísse financeiramente com o sustento da obra de Deus. E é preciso que hoje o povo da nova aliança continue contribuindo financeiramente com o sustento da obra de Deus. O princípio não muda. A segunda razão, Deus fez uma promessa para a igreja de Cristo, de que ela permaneceria até que ele voltasse. E as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, é o que nós cantamos aqui hoje. Portanto, irmãos, se nós formos infiéis na nossa obrigação de sustentar a obra, de contribuir com a obra, Deus ele providenciará o sustento de outra maneira. Deus ele vai continuar suprindo as necessidades da obra dele, mas nós temos o privilégio de participar. Não é um peso para nós, mas participar, colaborar com a obra é um privilégio. Né? Ter com que colaborar com a obra do Senhor, poder participar daquilo que o Senhor está fazendo, é um privilégio e deve ser motivo de alegria em nosso coração. Então veja, o princípio é o mesmo. O povo da antiga aliança contribuía, colaborava, o povo da nova aliança contribui, colabora. O princípio é exatamente o mesmo. Segundo princípio aqui deste texto, está lá no versículo 8, que é o nosso dinheiro e os nossos bens não nos pertencem. O nosso dinheiro e os nossos bens não nos pertencem. Versículo 8 vai dizer o seguinte: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. Roubará o homem a Deus? Irmãos, a gente apenas pode roubar aquilo que não é nosso, não é? O que é nosso a gente não rouba. Por exemplo, se você pegar aqui o meu violão e levar ele embora, você vai estar roubando o meu violão. Mas se eu pego o meu violão e eu levo ele embora, eu não estou roubando, porque é meu. Ou seja, a gente rouba apenas aquilo que não é nosso. Então, o que Deus estava dizendo aqui para eles, que eles estavam se apropriando, eu falei isso na semana passada, violentamente de algo que não lhes pertencia. E veja, irmãos, não é apenas o dízimo, as ofertas que pertencem a Deus, mas é toda a nossa vida. Tudo o que temos, tudo o que somos, pertence a Deus. E este, irmãos, é o clássico conceito de mordomia cristã. É o conceito de mordomia cristã. O que é isso? Mordomia é o princípio bíblico de que tudo o que temos, a nossa vida, os nossos bens, os nossos talentos, o nosso tempo, a natureza, o nosso corpo, enfim, tudo o que temos pertence a Deus.
E nós apenas somos mordomos, nós apenas somos responsáveis, administradores destes recursos. Esta palavra, mordomia, vem de administrar a casa que não lhe pertence, de administrar os bens que não lhe pertencem. Há essa figura, né, de quem, quando a gente vê aí as pessoas que têm muita condição financeira, as pessoas normalmente têm o quê? Um mordomo. Não é? O que o mordomo faz? O mordomo é aquele que controla, por exemplo, aquelas mansões, né? O mordomo é aquele que controla todo o andamento da casa. O mordomo é aquele que controla o que está precisando na despensa, é aquele que controla se os outros empregados cortaram a grama, se a casa está limpa. Ou seja, o mordomo é aquele que administra tudo, mas nada é dele. Ele vê se está precisando, se está faltando. Normalmente, essas pessoas confiam totalmente nos seus mordomos. Colocam lá os bens, tem gente que nem sabe o quanto que tem, e tem alguém ali para estar administrando ali os seus recursos. Isso é ser um mordomo. E com Deus é a mesma coisa. Ele colocou nas nossas mãos alguns bens, algumas coisas, mas nada é nosso. Nós somos apenas mordomos. E, por exemplo, o Salmo 24, 1 diz o seguinte: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. O ser humano, irmãos, quando Deus criou o mundo, Deus não deu o mundo para o ser humano. Deus não deu o jardim para o ser humano. Deus mandou o ser humano cultivar e guardar. Ou seja, Deus deu a criação para o ser humano administrar. Mas Deus não deu a propriedade, Deus deu apenas a posse. Mas uma hora, tudo que Ele colocou nas nossas mãos, Ele pedirá contas daquilo que Ele tem nos confiado. Por exemplo, 1 Coríntios 4, 2 diz o seguinte: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros, dos mordomos, é que cada um deles seja encontrado fiel. Cada mordomo, aliás, como mordomo daquilo que não nos pertence, o que Deus exige de nós é que nós sejamos encontrados fiéis. Deus não deseja a multiplicação, Deus não deseja muito, Deus não deseja pouco, Deus deseja fidelidade. Irmãos, e estava pensando sobre isso, é muito difícil para a nossa compreensão conseguir entender. Por exemplo, você levanta de manhã cedo, todos os dias. Você vai trabalhar, você rala o dia inteiro para chegar no final do dia ou no final do mês receber o pagamento. E aquele pagamento que você recebe não é seu. É difícil para a gente compreender isso, né? Ou você trabalhou a vida inteira, de sol a sol, de chuva a chuva, às vezes cansado, às vezes doente, e agora tem uma aposentadoria, tem uma condição um pouquinho melhor, tem ali uns bens que te rendem alguma coisa ali, e tudo isso que você tem não é seu. É difícil para a gente conseguir entender, sabe? Ou você estudou, você se formou, você ralou, você pagou a faculdade enquanto estudava, ou como muitos de nós aqui que trabalhava de dia o dia todo, ia para a faculdade à noite, agora você tem um diploma, uma boa profissão, você trabalha muito, você tem o seu salário, mas isso não te pertence. E é difícil para a gente conseguir compreender isso. E é muito fácil, por outro lado, irmãos, a gente perder isso de vista. E a gente começar a pensar que eu trabalhei, eu conquistei, eu ganhei, eu mereci, é meu. É muito fácil a gente começar a pensar dessa forma. E por esse motivo, irmãos, é que Deus, Ele exige de nós uma parte daquilo que Ele nos deu para administrar. Deus exige que uma parte daquilo que Ele nos entregou, nós devolvamos a Ele e a sua obra. Talvez, eu creio, para lembrar que nada nos pertence. Para lembrar que não é nosso, mas é dele. É Ele que nos deu essa condição. Irmãos, o dinheiro tem um poder de atração muito grande. O dinheiro, irmãos, Jesus, Ele chamou o dinheiro na Bíblia do quê? De Senhor. E de Deus com letra minúscula. E não é? Tem gente que passa a vida inteira servindo a esse Deus. Tem gente que a vida inteira passa servindo ao dinheiro, servindo a esse Deus a que a Bíblia chama ali de Mamon. Irmãos, o Salmo 127 diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Então, irmãos, Deus, Ele está dizendo, não adianta nada a gente ficar aí correndo atrás das coisas, se nós não tivermos a noção e a certeza de que não é nosso,
que é de Deus, é Ele que nos concede, é Ele que nos dá saúde, nos dá vitalidade, nos dá força para trabalharmos, ou que durante a vida inteira nos deu a saúde, a força, a condição de trabalharmos. Para agora a gente estar colhendo frutos aí de tudo que a gente fez ao longo da nossa vida. Quando nós entendemos que o que é nosso, na verdade, não é nosso, é mais fácil de ser desprendido. Quando a gente entende que o que nós temos não é nosso, é mais fácil. Porque quando a gente tem aquele apego, aquela coisa que é meu, é muito difícil da gente ser generoso, da gente contribuir. Mas a gente entende que não é nosso, então tanto faz. Se não é meu mesmo, eu só administro. Se é de Deus, então a gente devolve para Ele com muito mais satisfação, com muito mais alegria. Então esse é o segundo princípio, irmão. Qual é o terceiro que a gente tem nesse texto aqui? Está lá no versículo 10, que nós não somos os administradores da nossa contribuição. Nós não somos os administradores da nossa contribuição. Versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Eu comentei com vocês que os dízimos e as ofertas eram colocados, então, neste aposento do templo, que se chamava a casa do tesouro. As pessoas traziam as suas ofertas, seus dízimos, suas contribuições, eles eram levados a um aposento que se chamava casa do tesouro. E a partir daí, essas ofertas eram administradas pelo templo, pelos sacerdotes, pelos levitas. Irmãos, tudo então que nós temos não é nosso. Nós apenas somos mordomos. E, como bons mordomos, nós administramos aquilo que Deus nos dá. Mas a partir do momento que nós levamos ao Senhor, levamos a sua obra, a partir do momento que nós trazemos uma parte daquilo que Deus nos confiou para contribuir na obra dele, aí então nós deixamos de ser administradores. Aí não compete mais a nós, aí compete à igreja administrar. A partir deste momento que você trouxe a sua oferta, o seu dízimo, o seu dinheiro, colocou no gasofilácio, ou então você fez lá o Pix da sua conta para a conta da igreja, a responsabilidade de administrar agora esses recursos deixa de ser sua e passa a ser da igreja. Passa a ser dos responsáveis pela igreja, passa a ser daqueles que estão em posição de administração dos recursos da igreja. No nosso caso, o conselho, no nosso sistema presbiteriano de governo, a partir do momento que você contribui, a responsabilidade passa a ser do conselho da igreja para administrar estes recursos. Isso é tão claro na Bíblia, que, por exemplo, olha o que diz Atos 4, 34 e 35. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Como funcionava então na igreja cristã? As pessoas traziam e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, este é o princípio. A nossa contribuição, não somos nós que administramos, mas é a igreja. Paulo, por exemplo, organizava as coletas. Você vai ver isso lá em Coríntios, que Paulo sempre estava organizando coletas. Mandava alguém lá, mas Paulo administrava todo aquele valor. Isso, irmãos, é um princípio bíblico. Veja, não se preocupe, porque da mesma forma que você será cobrado pela administração daquilo que Deus colocou nas suas mãos, quem está em posição de administrar os bens da igreja, os valores da igreja, nós que estamos nessa posição, também seremos cobrados. E a Bíblia diz que seremos cobrados com muito mais rigor. Portanto, não se preocupe. A sua parte, a nossa parte, quanto corpo de Cristo, é contribuir. Depois do que é feito, Deus cobrará de nós. Deus cobrará de mim como pastor, Deus cobrará do nosso conselho esta administração fiel dos recursos financeiros que Deus tem confiado a nós e à nossa igreja. Nós temos, então, irmãos, o nosso sistema presbiteriano de governo. Você vota, você elege presbíteros e presbíteras para estar fazendo aí toda essa administração. Nós temos prestação de contas. Todo ano a gente vem, faz assembleia, você pode tirar suas dúvidas, você pode ver ali a forma como está sendo empregado os recursos que Deus tem confiado a nós. Nós temos lá, todo mês, os nossos relatórios financeiros. Você pode ver também como os recursos estão sendo empregados. E você, como membro da igreja, eu como membro da igreja, nós podemos e devemos participar e fiscalizar e ver como os recursos têm sido empregados. Nós podemos e devemos fazer isso. A nossa obrigação, como membros do corpo de Cristo, é contribuir. Então, todos nós, a obrigação
nossa é contribuir. A obrigação dos líderes da igreja, do conselho da igreja, da liderança da igreja é administrar. E todos nós, seja contribuindo, seja administrando, temos o dever de ser fiéis. Todos nós temos o dever de ser fiéis. E Deus cobrará isso. Cobrará de vocês e cobrará de nós que estamos nessa posição de administrar os recursos da igreja. Então este é o terceiro princípio. O quarto princípio, irmãos, e também está no versículo 10, é que a nossa contribuição é para que haja mantimento ou provisão na casa do Senhor. A nossa contribuição é para que haja mantimento, provisão na casa do Senhor. Irmãos, eu falei um pouquinho a respeito disso semana passada. Em Israel, os dízimos e as ofertas, eles eram destinados ao sustento dos sacerdotes e dos levitas. Aqueles que viviam do serviço do templo se alimentavam dos dízimos e das ofertas. Mas também aqueles que eram vulneráveis na sociedade de Israel. Os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Então os dízimos e as ofertas eram tanto para sustentar levitas e sacerdotes, quanto para socorrer órfãos, viúvas e estrangeiros. Irmãos, e continua exatamente assim na nova aliança. As nossas contribuições, irmãos, são para o sustento daqueles que vivem da obra. E hoje, via de regra, acaba sendo apenas os pastores, que vivem da obra, ou também aí igrejas maiores, que têm mais condições, tem funcionários, tem pessoas que são dedicadas aí. Nós temos aqui uma pessoa que é dedicada a fazer toda esta limpeza, e tudo isso vem da contribuição dos irmãos. Se a gente chega aqui, está tudo limpinho, tudo organizado, não é, é porque os irmãos têm contribuído e nós podemos então estar aí custeando toda essa questão. Então, irmãos, por exemplo, veja o que diz o texto de 1 Coríntios 9:8. Paulo falando: porventura falo isto como homem, e não o diz também a lei, porque na lei de Moisés está escrito: não atará a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com o boi que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo é que por nós está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Então esta é a regra, irmãos. A regra bíblica é essa. Os que vivem do evangelho, os que pregam o evangelho, devem ser sustentados também pelo evangelho. Se você continuar a leitura de 1 Coríntios, você vai ver que Paulo abriu mão desse direito. Paulo tinha o direito de receber da igreja de Corinto, mas com relação à igreja de Corinto, Paulo abriu mão. Era uma igreja extremamente problemática. Se você já leu a carta, você vai ver. Então, para que não houvesse mais nenhum tipo de problema, além dos muitos que já haviam naquela igreja, Paulo abriu mão ali da provisão que ele deveria receber daquela igreja. Paulo, como você sabe, ele tinha a sua profissão, e Paulo recebia também das igrejas. Sempre a gente vê isso, as igrejas sempre colaborando com a vida e com o ministério de Paulo. Portanto, irmãos, nós trazemos aqui as nossas ofertas para sustentar aqueles que pregam o evangelho, aqueles que vivem do evangelho. Tudo isso na igreja de Cristo. Então esta é a regra geral para a igreja de Cristo. Por exemplo, mais um texto, 1 Timóteo 5,17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Então nós trazemos para que haja provisão, mas também nós trazemos, irmãos, para que a igreja tenha com que socorrer aos necessitados. Em Israel eram os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Por exemplo, o texto que eu li, vou ler de novo, Atos 4:35. E depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Tiago 1:27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Irmãos, não mudou. A antiga aliança era para o sustento do templo e dos necessitados.
na nova aliança para o sustento do templo e dos necessitados. Ainda, irmãos, nós não chegamos neste nível de poder sustentar necessitados. Nós não chegamos neste nível ainda como igreja, nós não chegamos ainda nesse ponto. Mas, irmãos, um dos meus maiores sonhos é que a nossa igreja tenha muita condição financeira. Por quê? Porque eu gostaria muito, irmãos, de ver a nossa igreja sendo relevante socialmente. Nossa igreja fazendo algo para socorrer aqueles que de fato têm necessidade. Né? Nós gostaríamos muito de ver isso, irmãos. Por exemplo, para compartilhar um pouquinho com os irmãos, eu gostaria muito que, por exemplo, a igreja tivesse uma escola, onde houvesse ali ensino de qualidade, onde pudesse ser ofertado bolsas de estudos, talvez, para quem não pudesse pagar, umas ou outras. Irmãos, eu estudei a vida toda em escola particular ganhando bolsa de estudos. Minha mãe não podia pagar, mas eu aprovo ao Senhor que eu ganhasse ali, não sei porquê, por milagre de Deus. Isso me ajudou muito na minha caminhada, né? Depois da minha formação, enfim, tudo que eu sou hoje. Deus, Ele pôde fazer isso. E por que não? Talvez a igreja poder também, uma escola com princípios cristãos. Talvez, quem sabe, um lugar de acolhimento para pessoas aí viciadas. Né? Talvez, quem sabe, um hospital. Por que não? A gente não pode sonhar. Tem tantas igrejas que mantêm hospitais. Né? Então, uma igreja relevante socialmente. Né? E se Deus quiser, nós vamos chegar lá. Deus vai nos dar essa graça, nós vamos conseguir, nós vamos chegar a ser uma igreja que seja relevante socialmente, uma igreja que abençoe a cidade, uma igreja que abençoe as pessoas, uma igreja que esteja ali desprendida também com recursos financeiros, uma igreja missionária, que envie missionários, que sustente missionários. Né? Então, por que precisamos ter condição para isso? Mas Deus, eu creio que no devido tempo, Deus irá trazer isso para nós, em nome de Jesus. Então, irmãos, esse é o quarto princípio. O quinto, nós já estamos terminando. A contribuição, ela gera fruto. A contribuição gera fruto. Está lá no final do versículo 10. Diz o seguinte: provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medidas. Irmãos, quanto mais você é desprendido, quanto mais você contribui, mais você colhe frutos na esfera financeira. E nós precisamos tomar um cuidado enorme com isso aqui. Por quê? Porque nós temos a reação imediata de dizer que quanto mais contribuímos, mais abençoados somos. No sentido de que entender a abundância financeira como um sinal da bênção de Deus. E eu mesmo, quando estava preparando isso aqui, eu tinha colocado assim, a contribuição gera a bênção de Deus. Mas daí eu fiquei a pensar, mas e aquele que talvez não tem tanta condição? Ele não é abençoado por Deus? Não, então a gente precisa tomar cuidado. Sim, a bênção, é uma bênção a gente ter muita condição, é claro que é. Mas aquele, às vezes, que não tem tanta condição, ele também é abençoado. Então, a bênção de Deus, a gente falou já sobre isso tantas vezes quando falamos das igrejas lá do Apocalipse. A abundância financeira, irmãos, não é sinal da bênção de Deus. Tampouco a escassez financeira é sinal da ausência da bênção de Deus. A gente tem que entender bem isso, mas nós precisamos entender também que a nossa contribuição na obra do Senhor gera fruto. São sementes que são plantadas. E quanto mais semeamos, mais nós iremos colher. 2 Coríntios 9, a partir do 6, diz o seguinte: isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Irmãos, essa é uma escolha que Deus coloca para nós. É uma escolha nossa, irmãos. Ou nós semeamos pouco e vamos colher pouco, ou nós vamos semear com fartura para nós colhermos com abundância. Está vendo? Este é o princípio do Antigo Testamento, um princípio do Novo Testamento. É tudo igual. A regra talvez seja um pouquinho diferente, mas o princípio está aqui. O princípio está neste texto aqui de Malaquias, e o princípio está espalhado por toda a Escritura.